Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Direi: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. É na hora certa, olha, a hora antes da hora não é hora, depois da hora também não é mais hora. Fique de olho no relógio, são 9 horas e 5 minutos e mais uma semana iniciando aí na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que está acompanhando aí pelo nosso Facebook, programa Vento Sul, fique muito bem à vontade, viu? Você pode interagir com a gente nesta belíssima manhã de segunda-feira. Você que está pela 88,1 Pontual FM, grande abraço aí pro pastor Eduardo, pastor Messias aí, pastor Zé também acompanhando, pastor Maciel acompanhando essa programação que entra no ar de segunda a sexta-feira a partir das 9 horas da manhã. E não podemos esquecer também da 106.3 FM Rádio Interativa. Grande abraço aí pro nosso gerente Ivair, que sempre nos auxiliando aí na técnica, né? Bom dia para você, povo pinhalense. Grande abraço Mojimirim, Mogi Guaçu, Olambra, Campinas, dentre tantas outras cidades aí que acompanham essa programação. E lembrando também que você pode estar fazendo o seu download aí do aplicativo Pão de Judá. Pelo aplicativo Pão de Judá, você também acompanha a programação. Programa esse que traz para você vida e vida em abundância, muita música, palavra de Deus, mensagem de edificação. E nesta manhã aí nós temos a partir das 9h20 ali, 9h30, a participação do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, que vai trazer aí um relato, aí a sua experiência, compartilhando sobre este grande evento, grande festa aí que aconteceu nesse último sábado lá na cidade de Florianópolis. O microencontro, e você é o nosso convidado a interagir, viu? Você pode até postar no Facebook aí seu comentário, aquilo que você assistiu, a oração profética, a parte dos testemunhos, os cânticos ali e o Ministério da Palavra atuando. Tudo isso você vai acompanhar já na sequência do programa. Para que toda a casa venha diante do Senhor, Deus quer te levar à sua presença para te dizer: é na hora certa, é na hora certa, que a família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa, é na hora certa, que a família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa. 9h09, o programa Vento Sul trazendo para você nesta belíssima manhã a participação do Ministério da Palavra aí atuante nas nossas vidas, né? E agora você acompanha na sequência o Momento da Fé com o título Salvar o Perdido. Vá acompanhando aí. Momento da Fé.
Salmo 119, no versículo 71, está escrito: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus princípios. Amigos e amigas, é claro e compreensível que quem não vive os padrões de Deus é porque, primeiro, não os conhece. Não pode vivê-los. E certamente está fora do propósito e achando sua vida enfadonha, vazia e fútil. E não acha sentido neste mundo. Nestas palavras acima, o salmista fala com conhecimento de causa. Ele afirma que as tribulações, aflições, angústias, sofrimentos foi positivo para a sua vida, pois nesta caminhada pelos vales da antivida, ele descobriu o seu Criador e teve, a partir dali, uma esperança. Vida vitoriosa, segurança, proteção, destinação, ele venceu o mundo. Porque a quem Deus se revela, ele passa a ser bem-sucedido. Meus amigos, minhas amigas, tenho convicção de que, neste exato momento, muito de vocês que me escutam agora estão passando por momentos difíceis, por aflição, estão sofrendo. Talvez você não conseguiu dormir nem um pouco esta noite, porque as preocupações são muitas e você não vê como resolvê-las. Talvez você esteja chorando, pensando até no suicídio. Está totalmente desiludido com este mundo e com esta vida. Quero que ouça agora uma coisa. Pare de pensar. Pare de pensar para baixo. Escute. Deus não tem prazer no teu sofrimento e deseja muito que você saia desse quadro e venha para os braços dele. Mas a questão é como isso pode acontecer. Gente, vocês precisam receber a graça de Deus, o toque poderoso do Espírito Santo. Mas sozinho, do jeito que você se encontra agora, vai ser difícil, não vai conseguir. Você precisa de uma ajuda, primeiro, de Deus e de uma pessoa com experiência e conhecimento espiritual que possa te guiar, te ajudar até você chegar a Cristo Jesus. Em João 3,16 está registrado: porque Deus amou as pessoas perdidas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus colocou você nesta terra para servi-lo, fazer a sua boa obra. Mas o que está acontecendo é que você, até agora, esteve desviado deste caminho, deste propósito. E por isso está assim, neste estado de desolação, porque, ignorando a vontade de Deus, seguiu o teu próprio coração. Deus não é culpado disso, mas Ele te ama e quer abençoar tua vida. Deus, utilizando-se dessas aflições, sofrimentos que você vive. E talvez a melhor maneira de você achá-lo e nestes sensíveis momentos que Deus se revela a nós como libertador e como salvador. Entregue o seu coração a Cristo e vença o mundo. Nada está perdido, ainda há tempo. Mexa-se, que Deus fique com vocês. Amém.
Bom dia pra você, o programa Vento Sul no ar nesta belíssima manhã de segunda-feira, trazendo pra você esse quadro Momento da Fé, com o título Salvar o Perdido, 9 horas e 14 minutos. Fica aí com a gente, lembrando que nós estamos hoje ao vivo, diretamente dos estúdios Rádio Menorá, Cachoeira do Sul, o estúdio 01, 02? Esse 02, mano. 02, bom dia aqui, o Anderson na técnica aqui com a gente, né? Também o Matheus Pires aí acompanhando a programação e nos ajudando nesse dia de hoje. Atípico nessa programação, estamos ao vivo nos estúdios 01, né? 02 aqui em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. O programa Vento Sul viajou bastante essa semana, né? É verdade, imagina. Quase 2.000 quilômetros aí, mas a obra não para, né, gente? O programa Vento Sul traz pra você aí esse quadro Momento da Fé, e na sequência agora você fica com esse cântico aí, cânticos infantis, né? Não se separe da graça de Deus, e já nós voltamos aí com a participação do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves. Acompanhe. perder a hora de trabalhar pra meu Deus. Eu nunca fui tão feliz fazendo o que eu sempre quis, que
é espalhar o amor de meu Deus. Bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus, queremos estar na sua sombra descansar. Bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus, queremos estar na sua sombra descansar. Quando recebi a chance de ter um amor tão grande como o de Deus, aceitei. Eu tenho uma nova vida, pois Jesus me deu guarida, e avante com Ele eu vou. Bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus, queremos estar à sua sombra descansar. Bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus, queremos estar à sua sombra descansar. Bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. 9 horas e 21 minutos, o programa Vento Sul entrando no ar, diretamente aqui dos estúdios 02 de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. E nesta belíssima manhã de segunda-feira já estamos aí com a participação do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, que sempre contribui aí para o nosso crescimento espiritual. Lembrando que você que está pela 88,1 FM, você que está pela 106.3 FM Rádio Interativa, você que acompanha pelo Facebook, Programa Vento Sul, e também pelo aplicativo Pão de Judá, fique muito bem à vontade, você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp 0 operadora 19 983 537522. Estamos ao vivo aqui. Bom dia, ministro, tudo bom? Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes aí do programa Vento Sul. Estamos aí contando com a unção do Espírito e a bênção divina para que a gente possa se alimentar e crescer com o programa daquilo que o Espírito pretende fazer no dia de hoje. Legal aí, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, ministro, sempre é uma alegria e, como já falei no início, contribui muito aí com o crescimento espiritual desta audiência enorme aí pelas FMs e pelo aplicativo e pelo Facebook. Tivemos aí nesse último sábado aquele grande evento lá na cidade de Florianópolis, que o público tem sido mantido aí pelo Espírito Santo, né, comentado aí pelo ministro também lá no dia, e tem sido realmente momentos finais da dispensação da era da igreja, onde há uma necessidade, ministro, de que todos venham estar acompanhando esse fluir do rio. E eu queria deixar esse início para o ministro dar uma introdução, para falar um pouco sobre a importância de estar congregando, principalmente nesses eventos aí, onde o Ministério da Palavra viaja aí quilômetros, né, muitos quilômetros aí, para dar uma renovada e uma animada nos servos do Senhor daquela região, ministro. São experiências inéditas, né? E o resultado, só Deus sabe, né? Descrever, avaliar, mensurar o que acontece nos corações de todos nós quando essas experiências maravilhosas e singulares e escassas em todo o planeta ocorrem. Porque muito difícil você entrar hoje num evento espiritual que prega Cristo e você ouvir o Evangelho do Reino. Você ouve muitas coisas. Agora, você ouviu o Evangelho do Reino, e isso é muito, muito esporádico. Não sei se tem muitos ambientes no planeta que proporcionam, por meio do Espírito Santo, tais banquetes espirituais. Então, como nós devemos ser gratos a Deus
como nós temos que louvar e agradecer a Deus por essas oportunidades que o Senhor nos colocou à mesa, correr atrás de nós. Com tudo isso, com toda essa estrutura que o Senhor proporciona ao povo da casa do Senhor Jesus Cristo, desta igreja que é dele, mantida por ele e vai ser arrebatada por ele. Em nome de Jesus. Então, não temos como mensurar, a não ser desfrutar de renovações, de alegrias, e de ver os irmãos novos aparecendo, e de ver irmãos crescendo. Isso é uma maravilha. Verdade. O ministro iniciando em sua prédica nesse dia do evento lá, o Espírito nos trouxe assim que Jesus, por conhecer a mente caída do homem, tem repetido mensagens, que é a mensagem da cruz, várias vezes, porque só assim nós podemos verdadeiramente nos declinar da carne, né? E realmente olhar para dentro de nós e ver quanta impureza ainda está lá. E só a mensagem da cruz pode fazer essa eficácia nas nossas vidas. Eu gostaria que o ministro falasse um pouquinho sobre a insistência, né, que Deus tem tido com o seu povo, porque eu me lembro que há 21 anos atrás, lá no final de 98, quando eu aceitei Jesus Cristo, que eu recebi o entendimento do Evangelho da Graça e desci as águas do batismo. Desde então, eu lembro que eu saindo das águas assim, meus ouvidos não foram poupados repetidamente, falando sobre a necessidade de consagração, de jejum, né, de uma aproximação mais profunda das verdades. E eu gostaria que o ministro falasse um pouco sobre isso, porque muitas pessoas, ministros, que há anos já estão na casa do Senhor, aí já conhecem, né, o Evangelho da Graça, e parece que repugnam, né, um pouco o Evangelho do Reino, mas o Senhor tem insistido, né, ministro? É um processo normal a repelência da mente caída com relação ao Evangelho do Reino. Veja, o espírito que habita é simpático, receptivo e alegre quando ouve a palavra do Reino. Quando uma pessoa não consegue mais ouvir a sã doutrina, é porque a mente caída está estabelecida e governando aquela alma. Ainda está. Ela faz esforços? Sim. Ela se consagra? Sim. Ela ouve as mensagens? Sim. Mas ela não conseguiu vencer a si mesma ainda. Então, veja bem, como sistema pedagógico, tanto das trevas quanto do espírito, porque o diabo copiou, só sabe fazer aquilo que Deus tinha ensinado para ele. Quando ele se tornou o simétrico da vida eterna, quando ele tornou-se o simétrico da luz, pelo julgamento divino, o que aconteceu naquele momento? A mente também se endureceu, assim como a mente culta por Jesus, é uma mente também que não vai abrir mão. A mente santa e cristã não aceita mais a filosofia terrena como verdade, de hipótese alguma. Então, há tanto para o lado das trevas, da mente caída, quanto para a mente renovada e Cristo reinando, ela vai ser impenetrável quanto à mensagem do outro lado. Então, o espírito de Jezabel, por exemplo, como é que ele atua na mente? Ele fala de manhã, ele fala de tarde, ele fala de noite, ele vai persuadindo, ele vai falando, ele vai argumentando, até que o Acabe cedeu. Quantas vezes a mulher teve que repetir argumentos para Acabe se convencer, mudar seu pensamento, e que ela tinha que dar instrução e governar por influência a sua vida. Levou muitos anos. Não pense que foi não deu uma paixonite aguda nele, ele resolveu ceder o governo de Israel para a mulher.
Porque Israel sou eu. Se eu cedo o governo de Israel para outro, eu estou frito, né? E hoje acontece muitos irmãos persuadidos. Não é pelas esposas, irmão. Não estou falando especificamente das esposas. Estou falando de tudo que ele ouve. Sim. O espírito de Jezabel, ele, assim como Deus trabalha para renovar, iluminar nossa mente, o espírito das trevas também trabalha para me obstinar contra o evangelho do reino. E tudo que se chama Deus. E é na repetição da argumentação é que a mente se entrega. Por isso que Cristo era repetitivo. Porque a mente caída do homem só muda com essa repetição. Veja bem, eu estou há 29 anos na igreja e eu leio Mateus 7.1 quantas vezes? Quantas vezes eu repeti Mateus 7.1? Quantas vezes eu repeti Mateus 6.15? Quantas vezes eu repeti Hebreus 12.15? Você não dá nem para contar, é muitas vezes. O que é isso? É Deus falando na minha mente que eu tenho que aceitar aquilo ali. Sim. Entendeu? É assim que funciona dentro de cada alma. Ela não muda de vez. Porque não é porque é incapaz, não. Ela é endurecida. Capaz ela é. Só que para mudar instantâneo como Deus quer, tipo o centurião, por exemplo, o centurião deu um exemplo que é para já que muda tudo. Sim. Né? Nós temos a experiência também da mulher cananeia, né? Que é um princípio espiritual, é a insistência, né? A perseverança ali que se obtém a vitória, né, ministro? É isso aí. Né? Eu vou ouvir de novo que eu tenho que negar a vida da alma. Tem. Uma hora dessa vai romper, né? Uma hora dessa rompe. Né? Então é isso aí, eu acho que deu para entender. Davi já dizia, né, em Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ele sabia que ele, naquele ambiente ali, ele ia receber palavras repetitivas que iria dar vitória a ele, né, ministro? Sim, com certeza. O ministro comentou sobre Mateus 16:24, que me chamou muita atenção, que é um versículo que é pregado já para mim mesmo, já há mais de 20 anos. Eu ouço esse capítulo, esse versículo, Mateus capítulo 16:24. E o ministro falou algo muito interessante ali, que disse que às vezes a gente lê várias vezes alguns versículos, né, e não se detém ali na simplicidade do que realmente ele quer nos trazer, que na verdade o negar a si mesmo é o único dispositivo, né, de uma reação mediante esta revelação que pode nos levar para as bodas do Cordeiro. E o ministro até citou que médico não leva, pai não leva, mãe não leva, psicólogo não vai te levar, cientista não vai te levar, e você a decidir. É só eu mesmo, a minha pessoalidade, você que está nos ouvindo, que pode ler esse versículo e decidir negar a vida da alma para obter a vitória, né, ministro? Exatamente. Isso aí, na verdade, acontece não só com esse versículo, mas com todos. Cada vez que tu vai pregar para um irmão que tem 10 anos na igreja, 7 anos, 15 anos, isso eu já sei. Ele não sabe. Ele conhece um pouco, mas Deus é insondável, né? Por isso que a repetição nos coloca num aprofundamento. Entendeu? É a mesma coisa assim que você conhece arroz, conhece feijão todos os dias, mas você nunca parou para estudar o que na verdade tem de vitamina, o que tem de benefício para a tua vida, né? E a palavra de Deus é muito parecida. Você conhece o versículo, mas você não se aprofunda para ver o que aquele versículo, aquele teor pode realizar na tua vida, né, ministro? Exatamente isso. Então nunca diga, eu já sei isso aí. Isso faz parte de um posicionamento arrogante. Eu tenho um certo conhecimento disso. Agora eu vou chegar e vou dizer eu já conheço toda a Bíblia. Eu não conheço toda a Bíblia.
Conhecer toda a Bíblia, conhecer todo o Cristo e conhecer todo o Pai do Cristo. Eu não conheço ainda todo. Verdade. Não sei um terço, talvez, do que eles são. Verdade. Ministro, eu tive uma experiência há poucas semanas atrás em que eu fui num grupo numa cidade vizinha lá da nossa região, e um grupo bastante assistido, né? Sempre tem, cada dia do grupo tem pessoas novas, e eu vejo que muitas pessoas de outras organizações, denominações, né, de segmentos diferentes têm participado deste grupo. E deixando assim um espaço para testemunho, né, eu observei que um integrante do grupo compartilhou assim o seu sentimento de ansiedade, depressão profunda e um medo profundo. E na sequência do compartilhamento desta pessoa, ela falava assim, ela se intitulou que era ministra, né? Ministro, era uma moça, né? Ministro de louvor na igreja dela, né? E aí eu me deparei com aquela situação assim, eu achei muito interessante. Que uma pessoa que tem um encargo na vida da igreja, que é ministro, né, de qualquer departamento da igreja, que serve ao Senhor ali, e não sabe lidar ainda e administrar esses momentos que todos nós passamos, né? E aí eu compartilhando com ela, assim, eu perguntei para ela, mas quantos anos assim você conhece Jesus, aceitou Jesus na sua vida? E ela disse assim, não, eu nasci em berço evangélico, faz mais de 25 anos, né, que eu conheço Jesus. Aí vem bem ao encontro, né, em conhecer a palavra, mas nunca desfrutar das minúcias dela. E a pergunta, assim, provavelmente ela até está nos assistindo, o que ela poderia, assim, fazer para reverter essa situação? Porque quando eu vou para o púlpito, quando eu vou para o altar, quando eu faço louvor, quando eu ministro louvor, ela dizendo, parece que estou bem ali, mas eu saio daquela tarefa, a depressão vem, a ansiedade vem, o que falta para ela? Porque muitos estão nos ouvindo nesse momento, principalmente das FMs, que são pessoas que estão servindo a Deus em suas congregações, e elas estão tendo experiências assim, que quando elas estão naquela atividade formal, parece que está tudo bem, mas ela sai daquela atividade formal, vem os problemas e elas não sabem lidar. Será que isso é falta do evangelho do reino, ministro? É falta de uma experiência com Cristo, vamos dizer assim. Porque Deus é Espírito, mora dentro do crente. A palavra está aqui fora. A pessoa tem problemas. Sempre teremos dificuldades. Agora, não podemos ter problemas que o salvo tem determinadas dificuldades para enfrentar, que é levar a cruz. Toda e qualquer dificuldade fora do levar a cruz é algo que tem que terminar na minha vida. Sim. Eu tenho que me libertar daquilo, porque aquilo é carne, aquilo é trevas. E eu conhecendo o evangelho do reino, eu me liberto daquilo. Então, é necessário eu conhecer o evangelho completo. E lembrar, porque não adianta só buscar o conhecimento, eu preciso de adestramento ministerial, de acompanhamento ministerial, que me mostre, me ensine, me prove de que a palavra é o Cristo vivo. E o Cristo vivo quer que eu viva daquele jeito. E que eu só estudo a palavra para viver daquele jeito. E eu posso viver daquele jeito, porque eu tenho o poder de decisão sobre meus dias, sobre meu corpo, sobre minha alma, sobre minha vida. Então a pessoa precisa entender que o evangelho é para ser praticado, para que haja libertação de problemas, de dificuldades. E muitas organizações, elas não têm um sistema de ensino que seja profundo e animador, encorajador como o nosso. Sim. Que a gente sempre está encorajando a pessoa a vencer desafio. Sim.
E mesmo assim é difícil, você pode perceber como é difícil fazer as pessoas sair de um encarceramento psicológico para uma liberdade em Cristo Jesus, sendo que ela já tem a liberdade. É aquilo que o ministro falou no microencontro, né? Satanás está cegando o povo de Deus, né? Com aquelas mensagens assim, não, a vitória vem, a vitória vem. Na verdade, a vitória vem se eu fizer a minha parte, né, ministro? A minha parte é tão leve para fazer. Sim. A nossa mente que complica tudo. Jesus é sim, sim, não, não. Jesus diz, perdoa o ofensor. Aí eu olhei, não. Ou sim. Se eu digo sim, estou abençoado. Se eu digo não, estou amaldiçoado. É bem simples assim. Verdade. Agora, eu vou dizer sim, se a minha mente já diz que vai dizer sim, senão eu não digo sim. O problema está na mente. O problema está na mente. Então, Jesus diz, bem-aventurado os que choram, serão consolados. Quando é que eu choro? Quando eu sou desprezado, quando eu sou injuriado, quando eu sou caluniado, quando eu estou com uma doença, uma enfermidade. Então eu vou chorar. Mas em Tiago disse, tem alguém alegre? Junte-se a eles. Tem alguém chorando? Chore com eles. Porque nós somos um corpo. Então nós precisamos ter esta realidade do reino que nós não temos ainda. E é sim, sim, não, não. É bem simples as coisas. Mateus 5,37 já diz, né, que a palavra do cristão, filho de Deus, é essa. É sim, sim, não, não. Que passar disso vem do maligno, né? A pessoa acorda de manhã que tem depressão, ela odeia aquilo. Ela diz, mais um dia que eu não vou conseguir viver com felicidade, com alegria, com satisfação. Mais um dia para me sofrer. Na verdade, aquele é um dia para ela ficar feliz. Mas na cabeça dela tem uma opinião, uma convicção, um conceito formado que o dia é uma maldição. Agora, como mudar isso? Ela precisa receber um alimento interno da palavra de Deus que vai começando a mudar seu pensamento. E essa palavra vai fazer com que ela se arrisque a viver de forma contrária aos seus pensamentos. Que o Evangelho do Reino tem esse poder transformador de almas. E ela precisa experimentar isso para vencer. Uma pessoa com depressão, ela não está derrotada. Uma pessoa com síndrome do pânico não está derrotada. Aquele é o princípio de uma grande bênção que Deus vai fazer. Porque Deus vai se chegar ao problema e vai levantar ela daqueles lugares ruins para a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora isso não é de uma hora para outra, né? Um clique mágico. Tem que praticar, exercitar o princípio da insistência, da perseverança, né? Como já o ministro tem falado. Ministro, nesse microencontro que aconteceu aqui de sábado em Florianópolis, eu resumiria assim, né, para minha edificação em duas situações, né? O ministro falou várias vezes sobre autonegação e também sobre o orgulho, né, a energia do ego. Fala um pouquinho sobre a autonegação e sobre o orgulho, que é a energia do ego, o ministro. Veja, a autonegação depende de um conhecimento da verdade. Se eu não conheço a verdade, eu fico sem opção para autonegação. Sim. Né? Então, Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se eu dizer sim para a verdade e dizer não para as trevas, eu estou liberto. Autonegação é vencer a mim mesmo, como homem natural, como velho homem. E eu me nego
sofro, mas continuo me negando, estou sofrendo, continuo me negando, ficou normal e ficou muito bom. Então, o que aconteceu dentro do meu coração quando eu me auto-neguei? Eu venci a fase crítica de experienciar novidade, que é viver a verdade. Porque tem esse translado da vida do velho homem para o novo homem, tem sofrimento. Eu estou acostumado com a coisa ruim e agora Deus vai me ensinar eu desfrutar da coisa boa, que eu não sei desfrutar. E para isso dói. Essas experiências acabam doendo na gente. Porque eu me sinto tolhido de tudo que eu gosto, de tudo que eu quero, de tudo que eu sonhei. Vai por água abaixo. A sensação que está desmoronando tudo na minha vida. Então tem um período que é crítico realmente na restauração do Senhor. Que a gente não consegue entender por que Deus tem que fazer desse jeito dolorido. Por que eu tenho que me negar e Ele não chega e faz um milagre, faz eu gostar das coisas certas. Não, porque a vida espiritual ela é conquistada pela alma. E o Senhor ajuda você a conquistar. Ela não é ganha que nem salvação judicial. Né? Exatamente. Porque como é que tu vai provar o teu amor por Deus se tu não sofreu para ter Ele? Sim. Então Jesus diz assim, olha, eu estava na sombra, na água fresca, lá no Calvário, lá tô na sombra, e não sofri nada para ganhar vocês. Que amor é esse? Né? Como é que vai provar o amor pela criatura? Né? Da mesma forma que tu quer Deus, porque tu saiu de Deus pela transgressão. Tu vai ter que voltar para Deus com a prova do que você ama Ele. A transgressão foi uma escolha do homem, né? Então, é escolha. A volta também deve ser uma escolha, né? O Senhor nunca proibiu, né, o homem, né? A volta é prazeroso antes de ver como é que é as trevas. Eles não sabiam como é que eram as trevas, né? Foi prazeroso até ali. Porque aí começou a estimular todos os seus desejos, eles começaram a desfrutar de tudo da carne. Né? Verdade. Ministro, fala um pouquinho sobre o orgulho, né? O ministro falou, e até ontem no culto foi regado, o ministro falou mais uma vez a questão do orgulho sendo combustível para o ego, né? E o ministro falava no microencontro que uma pessoa para viver nessa vida natural, ela não vive se não tiver um ego, né? Então o orgulho tem mantido os crentes na vida natural. Fala um pouquinho sobre isso, ministro. O ego é uma energia que vem para dentro da minha alma me persuadir a criar um posicionamento de convicção íntima, intelectual, mental, de que eu estou de acordo a viver conforme a energia do ego. Então o ego passa a ser aquele que é o centro da força da vida psicológica daquela pessoa. E sempre que ele tentar sair daquela esfera, ele vai ser enganado para não sair. É assim que Satanás nos mantém na escravidão diante do grande banquete que nós já temos e a liberdade que nós já temos. Então sempre prega o evangelho para um homem que é rico, por exemplo. Ele está ali, eu vejo direitinho, está indo, ele está gostando, daqui a pouco ele se fecha. Vira teu inimigo. Ele se fecha porque o diabo já disse lá dentro, isso é papo furado para pegar o teu dinheiro, cara. E aí ele começa a se fechar, porque ele está ouvindo a voz do espírito do ego, né? O espírito do fomentador do ego, que é o orgulho. O orgulho é o próprio miolo central do cérebro de Satanás, né? Só. É a força máxima dele. É por meio do orgulho que ele move toda essa coisa ruim nesse planeta, nesse universo. Então,
Tá indo tão bom, daqui a pouco fala em batismo. Eu digo, se tu te batizar, eles vão tirar o teu dinheiro, eles vão tomar teus bens, porque aí tu vai ficar nas mãos deles. E lá, mas claro, eu tô fazendo aqui uma encenação, mas lá dentro é só em percepções íntimas, energéticas, que ocorre isso num campo inatingível pelo homem. Amém? Verdade. Ministro, esse assunto é muito legal aí, nós precisaríamos de várias horas aí para compartilhar, né, sobre a questão do orgulho e autonegação. São 9 horas e 49 minutos, o programa praticamente está terminando, mas eu queria deixar um espaço aí para o ministro se dirigir aí para essa comunidade das FMs, a comunidade doméstica aí do aplicativo, do Facebook, trazendo uma mensagem aí, né, estamos iniciando a semana, já o Novas do Reino vai entrar aí com a dica de nutrição espiritual da semana, mas que o ministro tem aí um tempo aí para se dirigir para todos esses nossos queridos ouvintes aí que têm acompanhado aí assiduamente o programa Vento Sul na segunda-feira, ministro. Agora, meio em seguida, aí nós temos aí mais um micro em Passo Fundo, né? Eu faço rogo aos irmãos que são lideranças que não falte a esses eventos e não deixe de trazer o rebanho. E convidar mais pessoas que estão com dificuldades, com enfermidades, seja da igreja ou não. Levem, convide essas pessoas, porque às vezes Deus faz uma grande obra na vida deles para beneficiá-los. Mas a gente vê assim, tanta gente assim, não aparece no encontro, no outro aparece, no outro não aparece, parece assim que a vida deles é uma vida sem referencial com Cristo, sabe? Parece que eles andam à vontade, né? Eles fazem só o que querem no reino, entende? E não é assim, irmão. A nossa realidade espiritual está fora daquilo que Deus quer. Então, vamos prestar atenção nesses eventos microrregionais, porque isso é decisivo para levar a pessoa ao arrebatamento. Eu vou dizer mais uma vez isso, é decisivo, porque eles não têm noção do que é ficar numa grande tribulação. Anteontem no evento de Florianópolis eu dei uma prévia do que vai acontecer na grande tribulação. Tu não pode fazer mais nada, nem dirigir mais com segurança tu vai poder, nem entrar no mercado para comprar tu não pode. E eles estão ali, botando fora as oportunidades, o tempo de ouvir as repetidas pregações para se converter de alma o quanto antes. Amém? Que legal aí, então fica o recado aí do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, nesta manhã de segunda-feira, um alerta aí, né? Deus realmente tem repetidas vezes falado, principalmente nos microencontros, a respeito da segunda vinda, né, ministro? Ei, vamos acessar o aplicativo, vamos buscar o Senhor, mesmo aqueles que vêm de organizações cristãs, com o conceito bíblico diferenciado, não tem problema. Tu é Cristo, tu é de Cristo, tu nasceu da água do Espírito, é nosso irmão. Vem te alimentar e esquece organização, porque Cristo e você é a igreja. Então não pode esquecer isso. E fazer um comercial aqui também. Tá certo. Daqui a pouco tem o Novos do Reino, vou participar, em nome de Jesus. Como também tem o quinta-feira, Nova Aliança, a Instância Velha e Sal da Terra. Também vou participar semana em nome de Jesus. E quinta-feira de novo no Novas do Reino. Aí, terça-feira amanhã, no programa Vinde a Mim, com o personagem bíblico. Amém, a agenda tá lotada aí, né? Mas obrigado então, 9 horas e 53, ministro, ficamos por aqui, muito obrigado aí pela sua participação, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, seu ministério aí, que Deus levante todos os recursos aí necessários para mandar esta obra aí para os 4 cantos da terra, ministro.
Amém. Que Deus abençoe a todos. E aí voltamos na segunda-feira. Que legal. E você que está acompanhando a gente pela FM 88,1 Pontal FM, muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua participação. Você que interagiu com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, são muitos os recados aqui, mas vou mandar genericamente um abraço para todos, em especial aqui da região carbonífera, né, do estado. E a Maristane, o pessoal de Butiá também acompanhando, o pessoal de Curitiba também, de Espírito Santo do Pinhal, Minas Gerais, Ouro Fino também acompanhando pelo Facebook. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe você que está pela 106.3 FM Rádio Interativa também. Grande abraço para Matheus Pires aqui, né, da técnica, e também o nosso mesista aqui, é isso? É técnico. Técnico aqui da mesa aqui de som, né? Que Deus abençoe você ricamente e até mais.